acha que a China tem como prosperar a longo prazo não quer dizer que tem uma simpatia pelo sistema político e dizer não, que a China claro. vai passar por um processo de colapso não quer dizer que está torcendo para esse cenário. Enfim, a gente vai ter uma Não, série de eu nem disse que eu tô torcendo, eu considerações. só tô dizendo que se acontecer... Exato. Eu nem disse que pode acontecer. Se acontecer isso, aí nós estamos ferrados. É, A realidade então, é é. essa. Aí. Então, Aí nós estamos mas assim, seriamente com problemas. sim, O mundo. a grande questão, o grande mistério do sistema chinês é que o partido se o Lenin estivesse vivo hoje, olharia para o Partido Comunista Chinês, ele diz é aquilo que eu desenhei. Segue, em vários sentidos, uma abordagem leninista clássica e o sistema político hoje é um sistema que segue várias dessas ideias desenvolvidas por ele. Ao mesmo tempo, tem um lado profundamente capitalista e a população chinesa é muito mais materialista e capitalista do que a sociedade americana. Muito mais, né? Ou seja, tem esse documentário... Adoro capitalismo. É uma sociedade... Existe esse documentário maravilhoso que eu recomendo para todos, chama A Fábrica, sobre um investidor chinês que compra... O Obama quem ganhou o Oscar de melhor documentário. O Obama é o produtor do filme. Um investidor chinês que compra uma fábrica no interior dos Estados Unidos e onde os americanos falam de direitos do trabalhador, etc. E os chineses tentam evitar o surgimento de um sindicato. E é evidente naquele filme, os chineses trabalham muito mais, eles param 5 minutos na hora do almoço, né, para comer alguma coisa rapidinho, eles estão muito mais focados na acumulação de riqueza. E aquilo é muito chamativo, né? Quem passa tempo na China, que existe um desejo muito mais explícito de se tornar rico, ostentação, etc. Então, é uma sociedade profundamente capitalista e existem bolsões né, sobretudo na área de tecnologia, Shenzhen, etc., que se vocês não estão prestando muita atenção, assim, quando você faz às vezes eu acompanho uma delegação, passo um tempo na China. Se você não presta atenção na parte política e fala com os investidores, os técnicos, etc., aquilo é muito parecido com o debate no Vale do Silício, né? Eles querem ser a próxima grande empresa que vai bater 1 bilhão, não sei o quê. Foi assim que a TikTok nasceu. Eles têm algumas vantagens, eles têm que se preocupar menos com privacidade, por exemplo. Então, o TikTok, por exemplo, em vários sentidos, é superior ao Instagram. Né? Nem todo mundo gosta. Vários amigos mais jovens tiveram que me convencer a entender o TikTok. Quando eu entrei no início, falei, esse aqui não faz o menor sentido para mim. Assim. Só que é um modelo de negócios que vai superar o Instagram. Eu então, discordo que tipo, eles são capitalistas. Eu não acho que isso é capitalista. O cara é forçado, ele não tem liberdade, ele não está acumulando para ele, o dinheiro nunca chega para ele, não tem livre iniciativa. Tipo assim, na verdade é uma estrutura autoritária de comando total e mas domínio. tem pessoas fundadores que são mega ricos na China, o dinheiro chega neles. Ou seja, são tipo, que nem os oligarcas russos. Não, mas você tem fundadores de startups que hoje são bilionários, ou seja, alguns deles têm problemas com o governo, ou seja, mas eu acho que todos não necessariamente têm alguma relação com o governo não sei. escusa, esquisita, de codependência estranha, nunca... Não sei. Não é um negócio totalmente livre, é o oposto da ideia do livre mercado, da livre iniciativa, da inovação, do fruto do seu trabalho. É uma distorção das ideias comunistas colocadas num suposto... É um capitalismo de Estado. É uma releitura eu só quero dizer, defeituosa que eu não estou aqui para defender esse subtrai sistema. os princípios mais fundamentais do capitalismo. Eu não quero trazer esse sistema para o Brasil nem nada. Não, mas claro que não, o que eu quero dizer é que analisando eu o acho que sistema. é um país que confunde há muitos anos. E quando eu postei isso no Twitter, né, da dependência brasileira, uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que realmente um problema é que a gente acompanha demais o que acontece na Europa e nos Estados Unidos. A gente cobriu, né, horas e horas a posse a ascensão do rei Charles no Reino Unido. Mas por quê? Não nós. Claro, mas por quê, Oliver? Claro, por quê? porque não deixam, porque eles não deixam. O Google não pode estar lá. Você acha que a gente assim, eu devia estar cagando para eu sempre digo assim, é preciso
se adaptar, não só China, mundo asiacêntrico. Hoje, mais de 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia. É porque a China é um país mais fechado? É. Mas, assim, também são outros países. Eu diria, uma mistura de, sim, é uma sociedade muito diferente. É difícil acompanhar. Os nossos alunos não estão muito afim de passar um semestre ou dois na China. Bom, agora Por também... quê? Agora, Por quê? claro, eles querem ter acesso às redes sociais deles, Não, etc. eles querem ser livres. Tipo, e assim, você não Sim. consegue se aproximar de um lugar que não quer deixar as pessoas chegarem lá. Mas a gente precisa simplesmente aceitar essa... Ou seja, a gente não pode dizer, é chato, Não é chato. estudar a China e a gente não vai... é isso. A China não quer que as pessoas estudem ela, a não ser que você estude dentro dos moldes do que eles vão mas te há formas, contar. assim. Tá mais difícil hoje, mas eu quero dizer, o que me preocupa ainda é que essa visão ocidental-cêntrica, ela limita a compreensão desse país, né? Ou seja, não tem muitos sinólogos. É difícil ser sinólogo hoje no Brasil. Oliver, Mas é porque preciso... é difícil porque eles não querem que você entre não dentro sei. da sociedade deles. Mas dá para estudar de forma esperta, ou seja, faz os programas, etc. Inclusive para compreender qual é o tipo de narrativa que está sendo articulada, etc. Mas é possível viver na Tudo China bem, e mas estudar. assim, é uma coisa muito distante de uma sociedade aberta e não é Claro, assim. mas essa é a China realidade. ela não quer trocar, ela tem um modelo dela, ela está fechada, ela está vivendo a vida dela lá feita e ela não quer interferência externa. Mas por ela não exemplo, quer críticas. o Brasil não faz nada para atrair turistas chineses. É uma vergonha que você faz hoje. Eu tenho amigos chineses que queriam conhecer o Brasil com muita grana. Agora, eles têm demandas muito peculiares que o Brasil hoje não consegue atender. Por exemplo, tem um restaurante chinês num hotel de 5 estrelas. Os chineses querem comer comida chinesa viajando pelo mundo. É uma coisa estranha. Não nos cabe julgar. Eu, quando viajo para um determinado país, eu quero comer a comida de local. lá. Agora, quem não quer, faz parte. Então, assim, o que países como a França fazem? Você faz um tour pelo Louvre e você não vê, mas Não, mas perto tudo tem bem, um mas restaurante. mas é um problema do Brasil. E aí Sim. eu concordo com você. Mas o Brasil não faz isso com ninguém. Nosso turismo é Sim. um fracasso Mas completo. eu digo, assim, olha o potencial turístico que nós temos e nós não temos. As coisas Concordo. não são feitas direito para ninguém, não é só para É chinês. certo. Eu só estou dizendo que o turismo do futuro será muito fortemente dominado por pessoas que têm esse tipo de demanda e o país não se mexe muito em parte. Sim, mas eu não acho que aí a gente não está interessado na China. Aí eu acho que é um problema do Brasil. Tem o isso Brasil também. não está interessado em muitas coisas, ou não consegue fazer Claro. muitas coisas que precisaria fazer. Eu só acho que se tivesse. tá interessado em O muitas problema coisas. é que, assim, muitos. E aí é um problema mesmo, porque muitos analistas brasileiros que vivem na China, por exemplo, e que divulgam coisas, etc., muitas vezes tem um lado parcial. Ou você não vê muita crítica, ou é uma demonização completa Entendi. que não é o. Aqui a gente não está discutindo se o modelo é bom ou não, mas como se adaptar ao mundo em que, queiramos ou não, a China é muito importante. Então, se aquilo não entra no debate público, eu acho que as pessoas também não vão ter ideias e dizer: olha esse produto aqui, de repente eu consigo, né, aproveitar essa nova realidade. E, é claro, é super difícil. Então, isso eu acho que requer trabalho e. A nossa... Eu acho que o Brasil está falando muito da China, a gente cada vez fala mais. Não, está melhorando. A gente sabe que temos uma dependência econômica com a China. Sim. A gente não tem conversa séria sobre o quanto que essa dependência econômica é prejudicial e problemática para o Brasil. A gente só simplesmente vende pronto e dane-se. Nós não estamos discutindo essa questão estratégica. Mas eu acho que a forma de chegar lá é ter gente que possa trazer muitas realidades diferentes, que morou nas províncias, que, enfim, entende mais do que, eu estou aqui fazendo uma análise inicial. Não, tudo bem, mas né? eu não acho que a gente tem que descreditar as críticas a coisas muito patentes e gritantes, que são extremamente problemáticas para o mundo. E falar assim, não, mas então nós temos que admirar ou adorar uma coisa peculiar deles. Eu estou Eu estou dizendo que se você olha hoje, a maioria dos nossos intercambistas, que são gente que vai ocupar cargos de liderança daqui a 20, 30 anos, estão indo para a França e para a Bélgica, que também é bom, a gente precisa conhecer esse país, mas eu acho que... Mas zero para a China. Muito pouco. Tá. E muito, muito pouco, inclusive para Taiwan, que...
Mas Aí por você quê? Mas aí a pergunta é, por que você não foi? Você foi estudar nos Estados Unidos, eu também. Tipo assim, Sim, mas eu posso você dizer que vai quando pra eu lugares- fui aluno, a China não tinha a importância que tem hoje. E a maioria bem, das mas é minhas muito mais viagens de cunho difícil, acadêmico né? hoje é para a Ásia. é muito mais difícil para você Difícil, se adaptar Por a, isso- a essas regras daquela sociedade, do jeito, controle que tem O ali. fato da China usar seu próprio WhatsApp, seu próprio Google, seu próprio monte de coisa, dá uma dificuldade. Mas eu concordo contigo que se tu tiver uma boa vontade, tu Cara, consegue. eu acho que é uma. Ok, a boa vontade não resolve o nosso problema de que a China é fechada, ela tem o seu próprio WhatsApp, seu próprio Google, porque ela quer controlar o que você vai falar, ela quer saber Não, se é. você vai falar, como você vai falar, com O quem que você vai acontece falar. se eu tentar usar, por exemplo, eu sou brasileiro, viajei pra China lá, Tem o que instalar o WhatsApp... primeiro VPN. Isso, Tá. O VPN engana a rede da sua localização. E aí Porque, você nesse, assim, de maneiras normais, eu só não consigo usar o WhatsApp, por exemplo. Só isso, e você também, por exemplo, assim, todos os seus equipamentos eletrônicos, você ligou numa rede lá, tem um malware instalado no seu computador. Tem um software espião instalado Mas dentro isso- das suas máquinas. eu já te assim, monitorando. Eu acho que isso depende também do que você que tem no seu computador. Eu, por exemplo, eu sempre uso meus equipamentos. Tem gente que fala, olha, não pode, etc. Eu geralmente uso, você precisa instalar um VPN antes de pousar, porque muitas vezes o próprio site do VPN, obviamente, está bloqueado. Agora, aí você entra e você escolhe a cidade. É uma cidade aleatória, então você pode dizer assim, agora é Tô em Los Helsinki, Angeles. Entendi, E aí o seu celular engana a rede como se você estivesse se logando na internet desde Por lá. Helsinki, o que for. E aí geralmente dá para usar tranquilo. Agora, por exemplo, durante o Congresso, vários sites de VPN foram derrubados. O governo chinês também não é bobo, tem um pragmatismo, e aí eu acho que isso é interessante lembrar que o governo sabe, obviamente, que todo mundo usa VPN e é preciso também não chatear demais as elites que querem usar todos o os sites do WhatsApp, mundo. Google, Então YouTube, eu já etc. participei Isso, mas de depende do que você vai falar. Claro, mas eu já participei de discussões com funcionários públicos chineses e aí uma pessoa deixou o celular aberto e eu vi que a pessoa estava lendo o New York Times, assim, usando o VPN, um funcionário público chinês, entendeu? Ou seja, não é assim que também ninguém pode, etc. É uma forma de gerenciar